Áurea mora no bairro Odécio Degan há 23 anos e já tentou por 8 vezes vender a casa em que mora, mas não conseguiu porque o imóvel não é regularizado. A gente arruma comprador, quando chega, que não tem escritura, eles desistem, né? Por não ter a escritura. A gente acha difícil, a gente gosta de morar aqui, o bairro eu acho bom para mim morar, né? Não tem outro bairro melhor que esse. Mas o problema é que a gente não tem os documentos. Isso acontece porque, apesar dos imóveis do bairro terem sido distribuídos em 1989 na gestão do prefeito Paulo D'Andrea pela própria prefeitura, o loteamento não foi registrado devidamente. Foi um problema que foi se estendendo por anos aí, entendeu? Descuido. Acredito que sim, eu tenho certeza que sim. Agora, a atual administração pretende regularizar a situação das casas. De acordo com o secretário de Habitação, isso deve ser feito em duas frentes. O pedido de registro do bairro já foi feito no cartório. A outra frente tem a ver com quem mora no local. Nesta segunda-feira, uma assembleia vai informar os detalhes aos moradores. A partir daí, começa de fato o primeiro passo, que é a reunião de informações sobre a situação de cada morador. Essa primeira etapa vai gerar um dossiê com informações sobre cada casa aqui no bairro Odécio Degan. Os moradores que tiverem algum documento que provem que são os donos dos imóveis terão a situação regularizada mais facilmente, segundo a prefeitura. O problema é que muitos moradores não têm sequer um documento que prove que são os donos dos imóveis. E nesse caso, o secretário foi categórico. Eles terão que deixar as casas. Elas podem correr o risco de perder a casa delas. Isso pode acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. Assim, nós estamos fazendo o máximo possível para que isso não aconteça. É a mesma coisa que você ter um automóvel e depois ter que puxar um histórico de que um dia ele foi seu, né? Existe um risco? Com certeza existe o risco, né? Mas nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Atualmente em Limeira existem 4 bairros chamados de informais. Além do Odécio Degan, Dom Oscar Romero, Secap e Belinho Meto não tem registro. Do Secap, na verdade, do Dom Oscar Romero e do Degan, é problema direto da prefeitura. Isso nós estamos tratando já. O Secap é um problema em conjunto com o CDHU, porque foi ele que fez o bairro na década de 80 também. Porém, estamos tratando isso com o CDHU, né? O CDHU está, nesse momento, refazendo o projeto urbanístico, né? Faltava ainda alguns nomes de rua, algumas declarações, algumas certidões que nós emitimos já para o CDHU, e o status atual do projeto é que eles estão lá executando, eles vão nos entregar, acredito que até o final desse mês, o projeto urbanístico para ser aprovado aqui na Secretaria de Obras e Urbanismo e, posteriormente, ser encaminhado ao cartório para registro. O Belinho Meto é um problema, na verdade, da Coperraf na época, né, que foi na verdade, a empresa que fez a formação do bairro, não é um problema da prefeitura. E o que deve ser feito nesse caso? Na verdade, quem mora ali deve procurar um advogado para conseguir solucionar o seu problema. Não existe um prazo para a regularização dos outros bairros. Já no Odécio Degan, a regularização deve ser concluída ainda neste ano. O prazo para essa primeira etapa já está estipulado, que é do dia 5 ao dia 14. Né? Nós tendo esse diagnóstico do bairro de quantos tem documentação, quantos tem documentação parcial, quantos não tem, a gente vai fazer essa análise aí no mês de junho e julho, né? Aí, tendo esse diagnóstico, a gente vai dar os encaminhamentos, né? com os seguintes grupos, os que têm algum título de propriedade, alguma documentação e os que não têm. Tá? Estamos trabalhando para que até o fim do ano a gente já esteja dado bons encaminhamentos nesse assunto.